Meu nome é Camila Duarte. Tenho 32 anos. Há apenas 2 semanas, me tornei mãe. Minha filha se chama Lia, e às vezes penso que o mundo ficou mais lento só para que eu pudesse escutá-la respirar. Vivemos em Santo Álvaro, uma cidade pequena do litoral da Bahia, onde o vento cheira a maresia e o tempo se mede pelo som das cigarras ao entardecer. Nosso apartamento fica num prédio antigo, de janelas largas e azulejos gastos, o tipo de lugar que parece guardar as conversas de quem já viveu ali. O parto não foi fácil, mas também não foi um drama. Foi longo, teimoso, como se a própria vida quisesse me testar. Quando colocaram Lia sobre o meu peito, o barulho das máquinas desapareceu e tudo o que restou foi o som do meu coração tentando aprender um novo ritmo. Desde então, as horas têm se misturado, mamadas, choros, o cheiro do sabão de cocô e aquele silêncio denso que chega quando o bebê finalmente dorme. Às vezes, eu olho para ela e me pergunto se algum dia terei coragem de deixá-la sozinha nem por um segundo. Rafael, meu marido, anda diferente. Ele é o tipo de homem que sabe ser gentil com as coisas, limpa o fogão, troca lâmpadas, ajeita o travesseiro enquanto eu amamento. Mas quando se trata de pessoas, parece que ele desaprendeu o jeito. Antes, ele me olhava como quem reconhece casa. Agora, parece procurar saída. Diz que é o ritmo do escritório, que os projetos estão exigindo demais. Mas cada vez que o celular vibra, ele vira o rosto, e aquele gesto, pequeno, mudo, me corta mais do que qualquer grito. Na primeira semana em casa, ainda tentei me convencer de que era só cansaço. As noites mal dormidas, o corpo se ajustando, o medo de não ser suficiente. Mas uma mulher sempre percebe quando algo se perde, mesmo que ninguém diga. Às vezes, à noite, enquanto balanço Lia nos braços, o quarto inteiro parece ouvir meus pensamentos. Eu penso em como ele se distancia em silêncio, como o amor pode ir embora sem bater a porta, só apagando luz por luz. Um dia, ouvi uma risada diferente vindo do celular dele, leve, feminina, íntima demais para ser casual. Ele disse que era coisa de grupo do trabalho. Sorri, porque aprendi que em certas mentiras, o silêncio da mulher vale mais do que a prova. Mas naquela noite, enquanto Lia dormia no berço, eu fiquei olhando pro teto até o amanhecer, tentando entender em que momento o amor virou ausência. E quando o sol entrou pela janela, fraco e dourado, eu tive uma certeza, alguma coisa dentro de mim estava começando a mudar, devagar, mas de um jeito que não teria mais volta. Os dias seguintes passaram como maré baixa, lentos, previsíveis, e ainda assim, estranhamente inquietos. Rafael saía cada vez mais cedo. Voltava tarde, com o perfume da rua grudado na roupa e o olhar perdido em algum lugar que não era mais aqui. Às vezes eu fingia dormir, só para ouvir os passos dele, o som das chaves, o deslizar do celular sobre o balcão, a torneira abrindo rápido. Tudo nele parecia ensaiado. E naquele ensaio, eu não fazia mais parte. Comecei a reparar nos pequenos detalhes. A toalha molhada deixada de propósito no chão, o copo sujo na pia, o jeito como ele me chamava pelo nome. Frio, curto, Camila, sem carinho nenhum. Quem ama, mesmo cansado, ainda fala com doçura. Ele falava como quem cumpria obrigação. Lia dormia em intervalos curtos. Enquanto ela mamava, eu olhava pela janela. O mar lá fora parecia o mesmo, mas dentro de mim algo se remexia. Uma intuição antiga, o sexto sentido que toda mulher herda, começou a cochichar. Tem outra mulher nos gestos dele. Tentei calar essa voz. Tentei acreditar que era só ciúme, solidão, o cansaço que faz a gente enxergar sombra onde há apenas rotina. Mas a verdade é que o corpo da mulher reconhece a ausência antes da cabeça admitir. Numa quinta-feira, depois do banho, Rafael deixou o celular destravado sobre o balcão. Eu juro que não queria olhar, mas o aparelho acendeu sozinho e, por um segundo, o nome apareceu. Clara Azevedo. O coração me parou na garganta. Um pequeno balão de mensagem ainda piscava. Você ainda pensa em mim quando está com ela? Não precisei abrir. Aquela frase sozinha era o fim inteiro disfarçado de pergunta. Senti o leite descer de repente, o corpo reagindo como se quisesse me proteger, ou me lembrar que ainda havia vida em mim,
mesmo que tudo estivesse se partindo. Peguei Lia no colo e fui pro quarto. Ela me olhou com aqueles olhos redondos, tranquilos, sem entender por que eu chorava em silêncio. Naquela noite, Rafael chegou mais tarde do que nunca. Trouxe um pão doce da padaria da esquina, como se açúcar pudesse adoçar o que já estava azedo há tempos. Perguntou se estava tudo bem. Respondi, tá. E deixei que ele acreditasse. Mas o tá que eu disse não era paz. Era despedida. Nos dias seguintes, continuei calada. Observei, esperei. Cada toque no celular, cada risada abafada, cada é só trabalho, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. No domingo, enquanto ele tomava banho, ouvi o som familiar da notificação. Meu corpo agiu antes de mim. Peguei o celular. Um áudio. A mesma voz. Sinto falta do jeito que você falava meu nome, Rafa. Ela não deve nem perceber quando você mente. Meu peito ardeu. Era uma dor quente, surda, que não pedia grito. Só silêncio. Aquela mulher falava como quem já se sentia no direito de me substituir. E ele deixava. Devolvi o telefone no mesmo lugar. Respirei fundo e olhei o reflexo no espelho. Não era mais a mulher de antes. O olhar estava firme, duro, decidido, não pela raiva, mas pela certeza de que eu não ia permitir ser espectadora da minha própria ruína. Quando Rafael saiu do banho, com o rosto fresco e a consciência leve, perguntou se eu precisava de algo. Respondi apenas: preciso de espaço. Ele sorriu, achando que era sobre o apartamento pequeno, mas não era. Era sobre mim. Naquela madrugada, Lia dormia tranquila. Eu, não. Pensei em tudo que construímos. Os planos, as promessas, a casa pintada de azul claro, a fé que eu tinha nele. Percebi que tudo isso ainda estava lá, só que agora coberto por poeira de mentira. O mar sussurrava lá fora, e o vento trazia o cheiro da chuva. Peguei o travesseiro, abracei minha filha e prometi, baixinho: amanhã, eu começo a ir embora, mesmo que ainda esteja aqui. Na manhã seguinte, o céu amanheceu pesado, cor de ferrugem. Rafael saiu apressado, mal olhou para mim. Disse: volto cedo, como sempre dizia, e como sempre, não voltou. Depois que a porta se fechou, o apartamento ficou em silêncio. Um silêncio tão fundo que dava para ouvir o estalar do vento nos caibros do telhado. Fiquei um tempo parada, olhando pro berço de Lia. Ela dormia tranquila, o rostinho sereno, como se o mundo fosse um lugar justo. E eu pensei: se eu não me levantar agora, ela vai crescer achando que amor é isso, esperar quem nunca chega. Foi ali, entre o cheiro do leite e o ruído do mar, que algo dentro de mim se endireitou. Não era coragem ainda. Era só cansaço, mas o tipo de cansaço que se transforma em decisão. Passei o dia limpando, arrumando, mexendo em tudo que estava parado. Joguei fora roupas que não me serviam mais, nem no corpo, nem na alma. Separei documentos, dobrei fraldas, e cada gesto parecia um ensaio para o que viria. À tarde, minha mãe ligou. Ela mora em Feira das Flores, um vilarejo de ruas estreitas e janelas sempre abertas. Falamos pouco. Ela percebeu na minha voz o que eu ainda não tinha coragem de dizer. Tá tudo bem, filha? Tá sim, mainha. Só tô cansada. Cansaço de corpo ou de alma. Silêncio. Ela suspirou. Quando o silêncio dói mais do que o grito, é hora de ir. Fiquei com aquela frase latejando na cabeça o resto do dia. À noite, choveu. O som da chuva misturado ao choro leve de Lia me fez lembrar da primeira vez que Rafael me disse eu te amo. Era no mesmo bairro, na mesma cidade, mas parecia outra vida. Agora, até o boa noite dele vinha murcho, gasto, sem presença. No meio da madrugada, ouvi a campainha. Rafael chegou encharcado, cheirando a perfume caro, um que eu nunca usei. Falou algo sobre reunião prolongada, clientes, contrato. Eu só olhei. Não gritei, não questionei. O silêncio dele já me ensinara que a indiferença machuca mais do que a mentira. Quando ele dormiu, fui até o banheiro. O espelho estava embaçado pelo vapor do chuveiro. Passei a mão, limpei o vidro, e ali estava eu, com olheiras,
cabelo preso às pressas, mas com um olhar novo. Um olhar que não pedia mais desculpa por existir. Pela primeira vez, vi força onde antes só via fraqueza. Percebi que sobreviver também é uma forma de amor, o amor por si mesma. Sentei no chão, encostei as costas na parede fria e respirei. Senti o corpo inteiro, pesado, vivo. Pensei em tudo que ainda ia doer, empacotar, partir, começar do zero. Mas também pensei no que viria depois. O primeiro café sem medo, a primeira noite dormida em paz, a primeira risada sem culpa. Antes de amanhecer, abri a janela. O ar da chuva entrou com cheiro de terra e sal. Lá fora, o mar batia forte, como se dissesse: vai, mulher, o mundo te espera. E eu entendi. Não precisava mais pedir permissão para ser livre. Nem para chorar, nem para recomeçar. No travesseiro, Lia se remexeu. Abracei minha filha e jurei baixinho: um dia, você vai se orgulhar da mãe que aprendeu a ficar de pé sozinha. Saí de Santo Álvaro numa manhã de segunda-feira, antes do sol acordar. O céu ainda estava lilás, e o cheiro do café recém-passado da vizinha misturava-se ao som distante das ondas. Coloquei Lia no bebê conforto. Fechei a porta devagar, sem olhar para trás. Não deixei bilhete, nem explicação. Quem decide ir embora não deve justificar o próprio respiro. O carro era velho, emprestado do meu tio. O motor falhava nas subidas, mas rodava firme na estrada. Cada quilômetro parecia um fio de dor se desfazendo. Atrás de mim, a cidade diminuía. As casas, as praças, o prédio onde eu vivi os melhores e os piores dias da minha vida. Lia dormia tranquila, o rosto redondo iluminado pelos primeiros raios de sol. Eu, pela primeira vez em meses, respirava sem medo. Meu destino era São Brás do Mar, uma cidade pequena do litoral norte, onde minha mãe tinha uma amiga com um quarto para alugar. Nunca estive lá, mas bastava saber que ficava perto do mar. Eu precisava ver o mar sem que ele me lembrasse dele. A viagem durou quase 5 horas. Atravessei campos de cana, vilarejos adormecidos e feiras de estrada cheirando a pastel e melado. As pessoas acenavam como se soubessem que eu vinha recomeçar. Cheguei quando o sol já caía. São Brás do Mar era um lugar simples, com casas coloridas e crianças jogando bola na rua. O som das ondas misturava-se ao das vozes que vinham das janelas abertas. Ali, tudo parecia mais lento, mais humano. A casa que me esperava era pequena, de parede azul desbotada, com uma varanda de rede e cheiro de maresia antiga. A Dona Helenice, me recebeu com aquele abraço que só mulheres que já sobreviveram reconhecem. Vai dar tudo certo, minha filha. Aqui a vida é devagar, mas é sincera. Naquela noite, depois de dar banho em Lia, sentei na varanda com uma xícara de chá de erva doce. O vento trazia o som do mar, e as luzes do cais piscavam ao longe. Não havia luxo, nem promessas, mas havia paz. E paz, percebi, é a coisa mais bonita que alguém pode conquistar depois de tanto silêncio. Nos dias seguintes, comecei a arrumar as coisas. Procurei um emprego, qualquer coisa que me fizesse sentir útil. Dona Helenice me indicou uma papelaria no centro, e em uma semana eu já estava registrando notas e arrumando prateleiras. O salário era pequeno, mas cada real parecia uma vitória. As manhãs começaram a ter cor novamente. O cheiro do pão, o riso de Lia, o barulho dos meninos indo para a escola, tudo me lembrava que o mundo continuava. E, pela primeira vez, eu também continuava com ele. Certa tarde, enquanto esperava o ônibus na praça, vi um homem ajeitando o letreiro de uma oficina em frente. Era alto, pele queimada de sol, mãos firmes. Ele percebeu que eu observava e sorriu. Aquele sorriso que não pede nada, só reconhece. Acenei de volta, quase sem pensar. O nome na placa dizia: a Whittaker, Reparos e Reformas Navais. Sorri sozinha. Não era o começo de nada. Era apenas um olhar calmo no mundo novo. Mas naquele instante, senti que o mar dentro de mim, pela primeira vez, não doía. Naquela noite, escrevi no caderno que começava a carregar comigo: a liberdade não chega de repente. Ela vem em pedaços pequenos, um gole de café, um vento no rosto, um sorriso de um estranho.
Adormeci com Lia no colo e o som das ondas embalando nossos sonhos. Não precisei mais pedir para que o chão me sustentasse. Ele simplesmente me recebeu. Os dias em São Brás do Mar começaram a ganhar um ritmo próprio, lento, doce, previsível de um jeito bom. Acordava cedo com o barulho dos vendedores de peixe na rua, o cheiro de pão quente vindo da padaria e o som do mar batendo leve contra as pedras. Lia já sorria com os olhos, e cada risada dela parecia curar mais um pedaço do que Rafael havia quebrado. Eu me acostumei a andar descalça pela casa, a deixar o cabelo solto, a rir alto sem pedir desculpas. A liberdade, percebi, não é um grito, é um hábito. Na papelaria, a rotina era simples. Atendia turistas, organizava caixas, fazia contas. Mas havia algo reconfortante naquele cotidiano pequeno, naquela sensação de que ninguém ali me devia nada, e eu também não devia mais ser quem fui. Certo dia, Aaron Whitaker apareceu na loja. Trazia nas mãos uma moldura quebrada, madeira gasta, vidro trincado. Dá para consertar? Perguntou. Posso tentar, respondi. Ele riu. Tentativa já é meio caminho andado. Depois disso, começou a passar por lá com frequência. Às vezes comprava um lápis. Outra só perguntava se o ventilador ainda fazia barulho. Era um homem tranquilo, de fala mansa, olhar direto. Carregava nas mãos o tipo de calma que só quem já viveu dor conhece. Com o tempo, fomos conversando mais. Falávamos de tudo e de nada, do calor, da maresia, das crianças correndo pela praça. Eu não percebi quando ele virou presença, como se já fizesse parte do cenário. Numa tarde de vento forte, a energia caiu na cidade. A papelaria fechou cedo. Aaron me ofereceu carona até em casa. Aceitei, meio hesitante. No caminho, o céu estava cor de cobre, e o cheiro de chuva se misturava com o sal do mar. Ele contou que era marceneiro, que aprenderá o ofício com o pai e que perderá irmão há alguns anos. Ela me ensinou a respeitar o tempo das pessoas, disse, olhando a estrada. Quando chegamos, ele ajudou a tirar as sacolas do carro e se despediu com aquele mesmo sorriso leve. Boa noite, Camila. Boa noite, Aaron. Nada mais. Mas aquela simplicidade foi o gesto mais honesto que alguém me ofereceu em muito tempo. Nos dias seguintes, comecei a anotar pequenas coisas num caderno. Hoje o vento mudou de direção. O mar pareceu respirar comigo. Pela primeira vez, não esperei o passado me chamar. O vento soprou forte naquela semana. As cortinas dançavam, Lia balbuciava as primeiras palavras, e o mundo parecia, enfim, menos pesado. Aaron apareceu outra vez, trazendo um presente inesperado, uma pequena caixinha de madeira feita por ele mesmo. Dentro, uma conchinha branca, lisa, com um bilhete curto, para lembrar que o mar devolve o que é leve. Fiquei olhando para aquilo por longos minutos. Não era romance, era cuidado. E cuidado, aprendi, é o primeiro idioma do amor verdadeiro. Naquela noite, escrevi mais uma linha no caderno. O vento mudou. Não sei para onde ele sopra, mas agora eu quero ir junto. O tempo passou devagar em São Brás do Mar, como tudo que vale a pena. Os meses viraram estação. Eu já não contava os dias desde que fui embora. A vida se ajeitou em ritmo simples. O barulho das marés, o cheiro de roupa limpa no varal, o riso de Lia aprendendo a andar. Na papelaria, virei parte da paisagem. As pessoas me cumprimentavam pelo nome. E eu já sabia o horário em que o carteiro passava e quando as andorinhas riscavam o céu antes da chuva. Era uma rotina pequena, mas cheia de sentido. Aaron continuava presente, sempre com a mesma delicadeza. Às vezes trazia frutas do mercado, às vezes consertava algo na casa, sempre perguntando antes, posso ajudar? Ele nunca ultrapassava o limite. Era o tipo de homem que respeitava o silêncio tanto quanto a palavra. Com o tempo, comecei a perceber que ele não falava de amor. Ele mostrava, nos gestos, no olhar, na paciência. E talvez fosse por isso que eu o deixava ficar. Numa tarde de domingo, o vento estava quente e o mar parecia espelho. Aaron apareceu com um barquinho de madeira nas mãos. Fiz para Lia, disse, com um sorriso que iluminou a varanda. Ela bateu palminhas, encantada, e eu ri.
aquele riso livre, que vem de quem já não deve nada ao passado. Ficamos ali, os três, vendo o pequeno barco boiar numa bacia d'água. Era simples e, ao mesmo tempo, inteiro. O tipo de felicidade que não precisa ser explicada. À noite, depois que Lia dormiu, sentei na varanda. O mar estava calmo, e a lua refletia no horizonte feito promessa. Aaron se aproximou devagar, segurando 2 xícaras de chá. Para espantar o vento, disse, e se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por muito tempo. Nenhum dos dois parecia querer quebrar a calma. Até que ele falou, baixinho. Você não imagina o quanto é bom ver alguém voltar a sorrir. Olhei para ele e percebi que não havia medo, nem pressa. Só a certeza tranquila de que eu estava exatamente onde devia estar. Coloquei a cabeça no encosto da cadeira, fechei os olhos e deixei o som do mar preencher tudo. Pensei em quem eu era, a mulher que chorava escondido, a que acreditava que o amor era permanência. E percebi, o amor não é ficar. O amor é seguir, mesmo que seja sozinha, até que a gente aprenda a ser inteira. Aaron colocou a mão sobre a minha, e eu não retirei. Não era posse, era presença. Aquela presença leve, como o vento que muda a direção sem pedir licença. No caderno que eu ainda mantinha, escrevi antes de dormir. Não precisei que ele me resgatasse. Eu já me salvei quando decidi partir. Ele só me encontrou depois, inteira, de volta a mim. O som do mar embalava a casa, e Lia respirava tranquila no quarto. O vento soprava pelas frestas, trazendo o cheiro da noite e do futuro. Antes de apagar a luz, olhei para o barquinho de madeira sobre a mesa. E entendi. O mar que antes me assustava agora morava dentro de mim, calmo, profundo, vivo. Fechei os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo de acordar.